As paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional, 30 minutos abençoando seu dia, declarando o favor de Deus, a proeza do Espírito Santo sobre você, a paz que excede o entendimento, que guarda teu coração, tua mente, a alegria transbordante, o cálice transbordando da alegria do Senhor, em nome de Jesus, amém? O Senhor prepara a mesa farta de todas as promessas de Cristo Jesus ao teu favor. Louvado seja Deus por isso. Amém? Bom dia, Angelita. Bom dia, Rafael. Aleluia. Bom dia, Jô, Petina. Amém. Bom dia, Adão Mendes. Adriana, bom dia. Tudo bem com vocês? Olá, Christian. Bom dia, Shalom. Amém, Pastor Everton. Bom dia, Tainara. Amém, a Silvia Parente, bom dia, louvado seja Deus, amém, por este dia, amém, quarta-feira, aí cheia de novidades, de expectativas, né, no mundo, oh Deus, que o Senhor faça a sua vontade perfeita sobre nós, em nome de Jesus. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Jairo, bom dia, Alex, bom dia, Valéria. Louvado seja Deus. Hoje, Salmo 79, amém? Amém. Um salmo de pedido, de clamor contra os inimigos. O cenário desse salmo, provavelmente, algumas testemunhas oculares que ficaram ao redor de Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor em 586 a.C., onde nós vemos os escritos do profeta Jeremias lamentando sobre a destruição do templo, da casa de Deus. Então, esse salmo de Asaf retrata este momento na história triste de Israel. Israel, reino do norte, já havia sido sitiado, destruído. Anos depois, o reino do sul, Judá, foi destruído. E, infelizmente, o povo não se arrependeu, o povo era orgulhoso, idólatra, e naquele tempo a ira de Deus se manifestava no juízo. Nações eram instrumentos de Deus para a sua disciplina. Você sabe que Deus hoje nos disciplina porque nos ama, e a disciplina do Senhor não é o castigo de destruição, de pobreza, de enfermidade. Deus não envia essas coisas. A Bíblia diz: não vos enganeis, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Amém? Esse texto deve definir para você que Deus sempre é bom, Ele não muda, Ele é o Pai das luzes, Ele é maior que o sol, Ele é maior que a luz. Amém? Nós não conhecemos uma intensidade de luz maior que o sol, mas Deus é maior que o sol. Aleluia. Amém? Ele não varia e Ele sempre te dá o que é bom, mesmo a disciplina, o tratamento de Deus, o molde na mão do oleiro sendo ajustado, a nossa vida sendo preparada para aquilo que Ele tem. Todo sofrimento Deus usa para nos liberar um novo nível de glória, de favor. Você tem que compreender que todo sofrimento tem um propósito, todo desafio tem um propósito. Deus quer derramar um novo nível de glória sobre a sua vida, preparando você para as coisas maiores. Quanto mais profundo, né, é o fundamento de uma construção maior, pode ser essa construção, amém? Então nós crescemos no culto, nós crescemos na intimidade, nós crescemos no tratamento de Deus, na disciplina amada do Espírito Santo, a fim de sermos instrumentos de vida para outras pessoas. Paulo disse: dia a dia morro, em mim, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Amém? Então você precisa saber disso e responder com humildade. Humildade. Bem, lendo algumas porções do Salmo, Asaf, o salmista, diz: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém ao montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Veja o cenário.
derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Serás para sempre a tua ira, derá como fogo o teu zelo, derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Então perceba aqui o cenário descrito por alguém, certamente uma testemunha ocular desses acontecimentos da destruição de Judá, o reino do sul. Bem, mas Deus é Deus, Deus jamais esquece do seu povo, Deus restaurou a sorte de Israel. Louvado seja Deus, a sua promessa não pode ser frustrada, os planos de Deus na nossa vida não podem ser frustrados. Se você for fiel, se você permanecer fiel, se você permanecer na fé, os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida, amém? Eu gostaria de ministrar sobre a palavra que eu dei domingo agora, porque ela casa com esse salmo no seguinte aspecto. Houve aqui uma disciplina. A nação de Nabucodonosor, a Babilônia, foi um instrumento de disciplina para o povo de Deus. Como eu disse, hoje nós não sofremos a ira de Deus, hoje nós não sofremos tal destruição, porque Cristo Jesus suportou todos os males, maldição, ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, toda a maldição contra nós, e nos deu a bênção de Abraão. Nós somos filhos, amados e herdeiros em Cristo Jesus. Amém? Deus nos dá a cura, a prosperidade, a paz, a alegria, o melhor, como eu disse ontem. No reino dos céus é maior do que todos os outros. Significa que a sua porção é a porção de favor, é a porção de Cristo Jesus. Amém? Toda a condenação já foi colocada sobre Jesus, toda a dívida foi eliminada completamente, por isso você pode descansar que o melhor de Deus virá na sua vida. Mas existe algo, existe um veneno mortífero, existe uma muralha intransponível, existe uma montanha que não se move e impede você de avançar, de receber o melhor de Deus, que se chama orgulho. Orgulho, orgulho. O orgulho. Certamente a nação de Judá, assim como Israel, o reino do norte, foram julgados por causa do orgulho. A idolatria é colocar alguma coisa acima de Deus no coração. Lá eles tinham um aspecto físico, mas hoje muitas pessoas colocam os seus próprios sentimentos. Você sabia que você pode idolatrar os seus sentimentos? Você pode idolatrar a sua opinião? Isso, por trás disso, está o orgulho. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da queda. Então, quando o orgulho aparece, a queda é inevitável. Mas a humildade vem antes da honra. Antes de ser honrado, vem a humildade, diz a sabedoria. Então, quando você se sentir humilhado, aceite, porque você será exaltado. Amém? Amém? Tiago diz: antes, o Senhor dá maior graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Veja, existe graça, existe maior graça, existe graça superabundante. Bem, o que é a graça? A graça são todos os recursos da nova aliança conquistados por Cristo Jesus, toda a bondade, toda a promessa é a graça. A graça é o favor imerecido. Tudo que Jesus conquistou em sua morte e ressurreição nos pertence e é dado pela graça, possuídos pela fé. A graça é a mesa, o banquete disponível para você. Todas as suas necessidades são supridas nesta mesa. Cristo Jesus te serve a mesa, amém? E você pode se alimentar de vida, de paz, de alegria, desfrutar de prosperidade, de longevidade, de cura para o corpo, uma vida feliz, porque isso faz parte da graça de Deus. Mas existe algo, volto a dizer, dizendo novamente, que pode impedir-nos de receber dessa porção da bondade de Deus. O orgulho. O orgulho.
O orgulho. O orgulho sempre nos insere em espinhos, espinhos que sufocam os frutos do Espírito Santo de se manifestarem. Eu quero tomar então o texto de Paulo, quando Paulo fala aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu quero que você se atente ao texto comigo. Calmamente, eu vou repetir. Paulo disse, olha, para que eu não me orgulhasse com as grandezas das revelações, Paulo diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. A ignorância sempre mata. As pessoas estão morrendo por causa da ignorância. Mas o excesso de revelação atrai a soberba. Bem, essa é a sutileza da alma, né? A alma ardilosa. Você recebe conhecimento e esse conhecimento mesmo pode insuflar você. Já viu uma pessoa que acha que sabe de tudo? A receita para a solidão na vida é: eu já sei. Alguém vai te falar algo, eu já sei. Não preciso fazer esse treinamento, eu já sei. Não preciso ouvir conselho, eu já sei. Eu já sei. Essa é a receita para a solidão na vida. Você já sabe de tudo, você sempre está certo. Uau! Uau, você é demais, cara! Uau, que bom te conhecer! Uau, você está assim, logo abaixo de Jesus. Que bom que você é. Amém? Ou seja, esse orgulho, né, arrogante do conhecimento, né, que você entende todas as coisas, isso é só expressão da pura tolice, do orgulho, e o orgulho sempre precede a queda. Veja, então existe uma barreira que nos impede de receber essa fonte de graça, que a fonte da graça tem uma barreira. Qual é, pastor? O orgulho. Ok. E como podemos eliminar o orgulho da nossa vida? Certamente nos humilhando. Aí a fonte da vida, as águas da graça podem escorrer, atingir a sua vida, a sua história, a sua casa, em nome de Jesus. É isso que vai acontecer, amém? Você tem o Espírito de Cristo e você precisa aprender a cooperar com o Espírito de Cristo. Há uma vida em você e você precisa entender como essa vida se manifesta, como essa vida se expressa. Você precisa conhecê-la na intimidade, porque quando ela se manifesta dentro de você, você corresponde com ela, amém? E aí a vontade de Deus é estabelecida. O coração de Jesus é manso e humilde, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso, ele é manso e humilde. Então, se você quer expressar a vida de Jesus, sempre haverá mansidão e humildade, porque Jesus é assim. Amém? O Deus que vive em você e vive em nós, ele é assim, ele é humilde. Então você, quando expressa a arrogância, o orgulho, se veste de justiça própria, você impede que a graça atinja você. A graça é como a água, sempre escorre para as partes mais baixas, compreende isso? Então, se você quer ser atingido pela graça, ou a maior graça, fique numa posição mais baixa, que ela prontamente vai atingir você. Canaã, a terra da promessa, que simboliza também os deleites das riquezas de Cristo, significa terra baixa. Terra baixa, ou seja, só entra na posse da herança os humildes, humildes de coração. Humildes de coração. Então veja que Paulo fala o seguinte, olha, foi-me dado um espinho na carne. Ele diz que é um mensageiro de Satanás, é um demônio, amém? É alguém usado por algum demônio, uma pessoa, o judeu, seja o que for, mas ele identifica, é um mensageiro do diabo, e me veio para me dar murro, né? Que eles bofetearam, dar murro com o punho cerrado, né? Bater, a fim para que eu não me exalte. Então você vê que para Paulo, e assim para nós também, podemos estar com espinho na carne, oposições, pressões, para que não nos exaltemos. Então Deus nunca deixará você se exaltar. Amém? Deus não quer que você fique fora da bênção, da graça, do favor imerecido. Então Deus vai tratar com o orgulho na nossa vida.
ele vai tratar com a inveja na nossa vida, ele vai tratar com a justiça própria na nossa vida. Quando você, como Paulo, identificar, faça o que ele fez. O que ele fez? Ele reconheceu. A primeira coisa que Paulo fez, ele reconheceu. Ele falou, Senhor, eu não posso vencer isso. Eu percebo o orgulho me elevando. Eu percebo a minha arrogância, muitas vezes, no próprio ensino. O desprezo por aqueles que são ignorantes. Expressões do orgulho. Espinho na carne. Vem, então, para impedir que o seu orgulho permaneça. Se você reconhecer e fizer como Paulo, orou, ele diz que ele foi ao Senhor e orou 3 vezes pedindo socorro, socorro, socorro. Ele orou de maneira completa. 3 significa algo completo na terra. Ele orou ao Senhor e aí Jesus aparece a ele. Uau! Aí a cena muda. Quando ele entra, a luz entrou. Quando ele entra, a vida entrou. E ele sempre atende o clamor. Sempre. Você é sempre ouvido pelo Pai em nome de Jesus. Amém? Jesus é ouvido pelo Pai. Você crê nisso? Sempre? Então você é, porque você está em Cristo Jesus. Mas lembre-se, existe na nossa carne um veneno da serpente. O veneno da serpente se chama orgulho. E o orgulho é a raiz de todos os pecados. Todos, acredite nisso. Todos os pecados. A justiça própria e o orgulho. A justiça própria é isso. Ah, mas eu não mereço assim. Eu não tenho coisas tão erradas na minha vida. Seja para o lado bom ou para o lado desprezível. Tudo é justiça própria. E a raiz dela é o orgulho humano, porque isso que é a essência da natureza do diabo. O diabo estava no céu, ele era o maestro da orquestra do trono, ele foi criado quando as pedras formosas foram criadas, pedras preciosas, nas suas asas. Ele tinha instrumentos de música, ele era o sinete, o selo da perfeição. O selo da perfeição. Numa hierarquia, eu diria que ele estaria abaixo de Deus, acima dos 4 seres, acima dos anciãos. Ele era o selo da perfeição. Um dia ele permitiu o orgulho dentro do seu coração. O orgulho pela inveja, de querer ter o que Deus tinha, de querer ser semelhante a Deus. Ele não reconheceu a soberania de Deus, não percebeu que o amor de Deus era derramado sobre a sua vida, mas se revoltou contra isso, desejando a posição de Deus. E por isso ele foi banido dos céus. Foi banido dos céus. E qual é então a essência da natureza de Satanás? Antes Lúcifer, o anjo da luz. O orgulho. O orgulho. Eu subirei acima de Deus. Eu me assentarei no trono de Deus. Eu serei semelhante a Ele. O orgulho, a inveja pela posição de Deus, o fascínio pelo poder, por querer ter, por querer ser. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, tudo que o diabo quer e a natureza humana quer é o reino, o poder e a glória. Compreende isso? O reino, o poder e a glória. Livra-nos do mal, ou seja, de querer tocar nessas coisas, porque dele, de Jesus, é o reino, o poder e a glória. Compreende isso? Bem, mas é fantástico como Paulo aqui nos ensina. Paulo foi amassado como pão, Paulo foi esmiuçado como pão, ele se entregou à morte, sim, para que nós pudéssemos ter vida. Irmãos, agora que eu vi que eu não estou no meu canal, eu estou no canal da Videira Poa. Meu Deus amado, aleluia, glórias a Deus, como que eu entrei nesse canal? Não vou mudar agora, amém? Depois eu baixo o vídeo para lá, porque eu tenho acesso às 2 contas. Alguns irmãos que estão aqui, ou estão lá, não esperavam estar aqui. Ok, Guilherme, é verdade, Letícia, uau, eu vi agora, amém? Eu normalmente não fico olhando as mensagens, mas agora me chamou aqui o nome, o login, videira.poa. Depois eu chaveio para o meu canal, amém? Afinal, tenho mais seguidores lá. E quanto mais seguidores, melhor para que a palavra seja liberada. Amém? Vamos seguir, amém? Em nome de Jesus. Nos resta pouco tempo. Amém. Bem, existem muitas expressões de orgulho.
ok, na nossa vida. Então, expressões de orgulho. Fui eu que fiz com a minha força e habilidade, por isso mereço a recompensa, eu trabalhei demais, eu. Quando você põe o eu, amém, você tira o ele, amém. Quando você põe o eu, então você está exaltando algo de você. Cuidado quando você se ouve pensando coisas desse nível, amém? Como eu tenho sido bom, eu exijo que os outros sejam sempre perfeitos comigo. Eu exijo justiça. Eu vou mostrar quem eu sou. Eu sou bom, não mereço passar por isso. Eu mereço coisa melhor do que isso. Todos são errados, portanto ninguém tem autoridade para me liderar, ninguém está qualificado para me liderar. Eu conheço já essas coisas. Você não submete a qualquer um, você submete a quem você quer. Isso é só orgulho. Não é orgulho, isso tem a ver com essa justiça própria. Lembre-se, a justiça própria nos impede de receber a graça maior. Amém? Então aprenda a humilhar-se. Jesus disse: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ora, que alívio é esse? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então veja que o aprendizado de Jesus qual é? Manso e humilde. O que Jesus está nos ensinando? A sermos manso e humilde. Quando ele põe o jugo, né, aquela canga, né, que prendia o boi mais velho no boi mais novo para aprender o arado a trabalhar. O que Jesus está ensinando? Que vai te dar descanso e paz para a alma. Manso e humilde, amém? Essa é a grande lição, ser exatamente como o coração de Cristo Jesus é, em expressão, em vida, amém? Então nossa maturidade envolve mansidão e humildade. É por isso que o grande apóstolo Paulo, digo grande, né, porque sabemos o nível de revelações que ele teve e deu esse legado à igreja, né, tantas cartas que ele escreveu, só falamos disso porque Paulo se dispôs a essa morte, teve essa experiência. Então a experiência espiritual é o grande aprendizado da vida. Então ele com essa experiência pode nos ensinar muito. Ele diz, olha, eu estava me orgulhando, percebi orgulho em mim, mas aí veio o mensageiro do diabo, mas era só instrumento para impedi-lo de se exaltar. Amém? Aprenda com o que está escrito, aprenda com o erro dos outros, creia na Bíblia. Amém? Bem, Paulo pede ao Senhor e Jesus aparece para ele e diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz então, uau, agora eu entendi como é que eu posso obter mais graça e mais poder. Como, Paulo? Ele diz, eu então, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, que fraqueza é essa aqui? Paulo fala dessas fraquezas. As fraquezas que Paulo fala são, no verso 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. 5 coisas Paulo coloca aqui, que ele se alegrava. Então ele se alegrava quando a situação estava difícil. Então quando você, por exemplo, é injuriado, quando alguém fala mal de você injustamente, um desrespeito até pela sua pessoa, o que você faz? Quando você se sente desprezado, é uma injúria. Não vai ficar assim, não. Eu vou mostrar para eles. Não, tô fora. Já quebra aliança, já pensa em mudança. Injúria. Paulo se alegrava. Por que ele se alegrava na injúria? Porque ele era um asceta que gostava de sofrimento? Não, porque ele sabia que quando ele era fraco, na posição de fraco, o poder, mediante a graça, era manifesto. Aleluia. Paulo amava o poder, a graça de Cristo. Então, você quer maior graça? Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no meio da dor, alegre-se no meio das tribulações, não reclame, não murmure da vida.
Louve ao Senhor, louve a bondade do Senhor. Bem, ele se alegrava nas necessidades. O sentido da palavra são situações extremamente difíceis, as tribulações e aflições da vida. Ele se alegrava nas perseguições. Quando era caluniado, ele não ficava mal, no sentido de, acabou, que estão falando de mim. Não, quando era restrito, censurado, impedido de fazer, quando os sonhos não podiam ser colocados em prática, Paulo não chorava em qualquer esquina, não ia procurar ajuda para ver o que fazer da vida. Ele aprendeu que quando ele era fraco, então ele era forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde nós não podemos. A humildade é reconhecer que eu não posso. Tudo posso nele. Tire Jesus que você não pode nada. Ele diz, sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, você é o ramo, sem mim você não pode fazer nada, aquele que permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Fruto é resultado de permanecer nele. Se desconecta de Jesus, que você morre. Qualquer coisa feita para Deus sem o Cordeiro é oferta de Caim, Deus não aprova. Deus só pode receber o que vem pelo caminho, o único caminho que dá acesso ao trono. É Jesus, amém? É Jesus, o sangue de Jesus. Bem, angústias, as opressões da alma, o aperto do coração, as próprias fraquezas, a palavra fraqueza aqui significa enfermidade. Enfermidade, literalmente enfermidade. Então quer dizer que Paulo conseguia se alegrar no meio da enfermidade? No meio da enfermidade, não pela enfermidade, mas por ele saber que a graça basta. Então me alegro porque a graça é suficiente para qualquer necessidade. E quando eu reconheço e clamo ao Senhor, eu não vou clamar, pedir a outra pessoa, ao Senhor, ele diz, a minha graça te basta, filha. Amém? Não é poderoso isso? Uau! Antes, ele dá maior graça aos humildes, amém? Então, rejeite toda forma de orgulho na sua vida. Orgulho, ele é sutil. Muitas vezes olhamos para o outro e achamos ele inferior, que não temos nada a aprender. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, considerai o outro superior a você. Veja, são manifestações da humildade que pode ser vista nas obras, pelos frutos se conhece a árvore. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então remova toda a barreira da arrogância. As pessoas que dizem assim, eu não preciso fazer esse curso, eu nem preciso ir para o culto, eu já conheço Jesus. Eu vou dizer que você é um tolo, com todo amor e carinho, tolo. Quem é que pode dizer que conhece todas as coisas? Quem é que pode dizer que não precisa mais de Jesus? Quem é que pode dizer que não precisa estar conectado à realidade do corpo? Essa é só a arrogância da nossa carne. Abata isso na sua vida. Aprenda com a realidade do que o apóstolo Paulo, pela sua própria vida e testemunho, nos ensina pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia. Seja humilde de coração. Amém? Bem, existem muitas manifestações da justiça própria, né? Muitas facetas do orgulho sutil, às vezes em nome da falsa piedade, às vezes até na oração nós podemos ser orgulhosos, até no louvor a Deus a alma pode estar querendo se aparecer e não o Senhor. Tudo que exalta o homem impede a manifestação de Cristo Jesus. Tudo que chama atenção para o homem impede que Jesus seja glorificado. Amém? Porque dele é o poder, o reino e a glória. Dê a ele e reconheça que você precisa dele. Amém? Em nome de Jesus eu declaro sobre este dia essa graça maior. A graça maior sobre você. Você que é capaz de reconhecer a sua impotência em realizar, em vencer o seu temperamento. Pastor, eu não consigo vencer. Não consegue mesmo. Não tente. Eu vou amar aquela pessoa. Você vai desistir rapidinho. Não vai conseguir. Você não muda o seu temperamento. Você não muda. Você vai se irritar e continuar irritando com o seu cônjuge, com as coisas. Vai viver irritado. Por quê? Porque você não reconhece que não consegue. Você tenta. E não é esse o ensino máximo do mundo? Você pode. Disciplina, força.
Claro que tem atitude de fé. Eu preciso crer, é uma atitude de fé. Todavia, eu creio na graça que eu recebo. Eu não posso, mas Ele pode. Tudo posso nele. Amém. Nele eu sou mais que vencedor. Nele eu tenho todas as necessidades supridas. Nele, tudo em Jesus, porque você está em Jesus. Amém? Amém. Dia então mais que abençoado nele. Ele está no trono. Todas as coisas lhe são possíveis e que Deus torne todas as coisas em sua manifestação de graça e bondade a seu respeito reais, que você possa receber o seu milagre em nome de Jesus, que toda enfermidade seja banida do teu corpo, porque Ele já levou naquela cruz as nossas enfermidades, que toda expressão de maldição, de medo, de condenação e culpa saiam da sua vida no nome de Jesus. Eu exerço com você autoridade neste nome. Amém. Porque através deste nome nós recebemos graça, favor em Cristo Jesus. Amém, amém. Abraço carinhoso a todos vocês. Amém. Depois eu vou subir esse vídeo lá no meu canal também para compartilhar com os demais. Amém. Abraço carinhoso a todos. Tchau, tchau. Até amanhã.